Muito bem, senhores, Mendes aqui e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a próxima geração de consoles da Microsoft. Pois é, o Jez Corden, né, um dos principais jornalistas da Windows Central, revelou pra gente que o próximo Xbox terá uma NPU dedicada a processamentos de inteligência artificial. Para você que não sabe o que é uma NPU é uma unidade de processamento neural, galera. Pois é, essa unidade visa aí, né, trabalhar com essas partes mais ligadas à inteligência artificial, como por exemplo, super resolução automática, né? Algumas televisões da Samsung já estão chegando com isso e aparentemente o próximo Xbox também terá uma NPU dedicada à IA, né? Principalmente depois da parceria da Microsoft com a OpenAI. Falando de próximo Xbox, a Microsoft também pretende oferecer o Copilot, que já está presente no Windows dentro dos jogos, tá bom? Eles mostraram recentemente aí como seria o Copilot agindo em tempo real dentro de um jogo, né? Olhando o que você está fazendo, te dando dicas de o que fazer, como conseguir. Eles usaram como exemplo o game Minecraft, mas pense nas possibilidades, né? Vamos supor que você quer fazer uma conquista X. Você vai no Copilot do Xbox e fala: Copilot, como fazer a conquista tal? E ele começa a te explicar como fazer a conquista. Se você fizer da maneira errada, ele vai te corrigir provavelmente e assim vai por diante. É sensacional e obviamente vai evoluir muito a maneira como a gente faz pesquisa sobre as coisas de jogos, né? O próximo Xbox pretende entregar isso nativamente e ele deve chegar já em 2026. Hey Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. All right, let's pause it there for a O second. COD de 2026 chegará sendo um dos títulos lançamentos do novo Xbox. Pois é. Essa informação vem de um perfil do Twitter, né, relacionado aos jogos da franquia COD, chamado The Ghost of Hope. Esse cara já acertou muita coisa no passado e ele tem várias fontes ligadas a Infinity Ward, né? Então essa informação chegou para ele de fontes ligadas a Infinity Ward. A Infinity Ward vai desenvolver o COD que vai chegar junto com o próximo Xbox, galera. A própria Microsoft reconheceu, galera, que perdeu a guerra de consoles nessa geração com a família do Xbox Series, né? Eles entendem que venderam menos do que o PlayStation, tá? A Microsoft admitiu isso, tá, galera? E, obviamente, eles querem sair na frente já na próxima geração. Então, eles devem lançar o console deles, né, da próxima geração, primeiro do que o PlayStation. Aparentemente, essa estratégia da Microsoft de jogar a toalha, né, e direcionar todos os seus investimentos para o serviço Xbox Game Pass ou xCloud impactou muito as vendas dos consoles, né? A gente tem visto isso aí nos últimos meses. E o problema é que a estratégia comercial do Game Pass aparentemente também está se provando insustentável a longo prazo. Eu sei que você vai falar: ah, mas o Game Pass dá lucro. Sim, o Game Pass dá lucro. Já confirmaram isso. Mas imagina você ter mais de 12 estúdios fazendo jogos AAA. Cada jogo em média de investimento de 100 milhões de dólares. Vou colocar uma estimativa aqui, né? Halo Infinite, por exemplo, custou 500 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares para ser feito, né? Isso, obviamente, englobando tudo, tá? Marketing, desenvolvimento do jogo e tudo mais. Então, você tem cada vez mais jogos sendo mais caros para se produzir e um serviço de assinatura que, por mais que tenha muitos assinantes, ele gera uma certa quantia de dinheiro. Não dá pra saber quanto que o Game Pass gera de dinheiro aí, dá pra gente fazer uma estimativa. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Vamos fazer uma estimativa com os números atuais que a gente tem vazados do FTC. O número atual de assinantes que temos do Xbox Game Pass são 34 milhões de assinantes ativos, tá? Isso quem revelou foi inclusive a própria Microsoft após os vazamentos do FTC. Então vamos supor que todos esses assinantes, esses 34 milhões de assinantes, estão pagando 17 dólares, que seria o preço da assinatura mais cara do Xbox Game Pass, né? O Game Pass Ultimate. A Microsoft geraria por mês com o Xbox Game Pass cerca de 578 milhões de dólares. Isso seria o bruto, tá?
Vale lembrar que as desenvolvedoras que colocam os seus jogos lá dentro do Game Pass recebem uma porcentagem, né, de dinheiro conforme os jogadores jogam, né? Segundo algumas informações, né, que a gente teve de alguns desenvolvedores, a Microsoft paga por horas jogadas. Então, quanto mais pessoas pagarem por hora para jogar, quanto mais pessoas jogarem o seu jogo, né, quanto mais horas elas investirem no seu jogo, mais é o montante que você vai receber da Microsoft. Então, desses 578 milhões de dólares mensais, a Microsoft tira marketing, tira a porcentagem de lucro desses desenvolvedores e não dá para saber quanto sobra para eles, né? Obviamente ainda deve sobrar mais do que 400 milhões de dólares por mês. Porém, vamos colocar custos de jogos, né? E aí, o Game Pass é sustentável ou não é? Dá lucro ou não dá? Claro que dá lucro. 578 milhões de dólares por mês, dá lucro demais. Só para vocês terem noção, para trazer alguns jogos, né, os documentos que vazaram lá, todo esse caso do FTC envolvendo a Microsoft, revelaram que a Microsoft fez um levantamento de quanto custaria colocar alguns jogos no Game Pass. Afinal de contas, além de pagar mensalmente lá uma quantia para as desenvolvedoras por horas jogadas, a Microsoft teria que colocar um aporte já para comprar esse jogo para entrar no Game Pass. Então, só para vocês terem noção, Mortal Kombat 1 custaria para a Microsoft 250 milhões de dólares para entrar no Game Pass, tá? O Grand Theft Auto 5, né, o GTA V, custaria entre 12 a 15 milhões por mês para a Microsoft para manter ele dentro do Game Pass. Então faz as contas aí de 10 meses desse jogo no Game Pass, já seria mais de 100 milhões de dólares, né? Em outros documentos vazados do FTC, a Microsoft revelou que o custo de desenvolver jogos na geração passada era de entre 50 milhões a 150 milhões. Porém, nessa atual geração, pulou para 200 milhões de dólares por game. Pois é, senhores. Então a Microsoft chega a gastar por game mais de 200 milhões de dólares, né? Obviamente esse número só tende a crescer, então faz as contas comigo. Mais de 10 estúdios gastando 200 milhões de dólares por AAA, né? Estúdios que faz AAA. Gastando 200 milhões de dólares, o Game Pass paga a conta desses estúdios? Porque se a gente colocar 3 estúdios aqui, já acabou a verba, né? E isso a gente só tá considerando os 578 milhões que gera de lucro para a Microsoft, sem colocar os custos que eu já falei para vocês aqui no vídeo, né? Os custos de pagar as desenvolvedoras, os custos de, obviamente, manter toda a infraestrutura, né? Porque manter servidor para isso não é barato, mas vamos esquecer todos esses custos e vamos falar quantos jogos a gente conseguiria fazer com o lucro do Xbox Game Pass. Nos meus cálculos, 3 jogos aí de 200 milhões daria facilmente para você fazer. Vamos colocar um chorinho aí, obviamente, né? 578 milhões, vamos colocar aí 600 milhões de lucro do Game Pass por mês. Então, 3 jogos você faria sem problema algum. Agora, a partir disso daqui, meu querido, aí é complicado. Então você entende o porquê que a Microsoft está entendendo que o Xbox Game Pass é legal. Obviamente você consegue manter algumas coisas, mas não vai ser de fato o que vai sustentar eles por muito tempo. E por isso eles já estão colocando seus jogos em outras plataformas? Pois é. Outras informações já dizem que a Microsoft vai trabalhar também na próxima geração, em vez de trabalhar um console como o Xbox Series S, que foi um pouco mais barato e um pouco mais fraco nessa geração. A Microsoft pretende trabalhar num portátil, pois é, um portátil do Xbox sendo lançado junto com o console principal. Então as pessoas que quiserem levar seu Xbox consigo, né, para qualquer outro lugar vão ter um portátil assim como o ROG Ally. O que indica muito pra gente, através de vários vazamentos, é que a Microsoft vai viabilizar que outras empresas fabriquem esse console Xbox. Então a Microsoft deve desenvolver, ao meu ver, tá? Agora é uma especulação minha sobre esses rumores que surgiram. O rumor diz o seguinte: a Microsoft vai possibilitar que outras empresas fabriquem o Xbox também, o console portátil. O que eu entendo, tá? A Microsoft vai desenvolver o software, que é o que ela faz de melhor. Ela vai chegar e falar, melhor entre aspas, né? A gente sabe que o Windows aí tem alguns probleminhas bem chatinhos. Mas a Microsoft vai desenvolver o sistema operacional, que deve ser um Windows, alguma coisa, alguma interface baseada aí para rodar aquela interface do Xbox. E vai entregar para as desenvolvedoras de hardware. Vai falar, olha, Asus, você quer desenvolver um ROG Ally Xbox com o sistema Xbox? Tá aqui. Você quer desenvolver um Steam com o sistema Xbox? Tá aqui. Você quer desenvolver um portátil com o sistema Xbox? Tá aqui. Eu acho que é isso que vai acontecer nessa próxima geração, tá? Então, basicamente, é isso que nós temos de informação sobre a nova geração de consoles da Microsoft, tá? Um console portátil
e um console de mesa chegando em 2026, senhores. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui no vídeo, sobre os custos, né, envolvendo fazer jogos e se o Game Pass é ou não viável, se você acha que o Game Pass com o passar dos anos vai se tornar uma peça mais fundamental ou não para a Microsoft, se a Microsoft de fato vai continuar investindo aí em jogar jogos para as outras plataformas. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!